Paz do Senhor a todos, amém? Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. João 8, 7. Amém, todos aí? Amém. Diz assim: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Amém? Pode estar se assentando. Nessa passagem, nós temos a história da mulher que foi pega no ato de adultério. Jesus, como de costume, ele estava lá no templo e estava ensinando as coisas do Senhor, as coisas de Deus para o povo, e naquele momento, então, chega alguns dos escribas, alguns dos fariseus, que eram os religiosos da época, trazendo junto com eles uma mulher. E eles pegam aquela mulher e jogam ela bem no meio daquela reunião para que ela ficasse ali em destaque. E então os fariseus, eles olham para Jesus e dizem: olha, essa mulher ela foi pega no ato, adulterando. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Eles perguntam para Jesus. No versículo 6, a palavra de Deus nos explica que, na verdade, a intenção dos fariseus era pegar Jesus em algum erro. Porque a intenção dos fariseus era, na verdade, encontrar algum erro em Jesus para que pudesse acusá-lo e condená-lo. Não é porque os fariseus encontraram aquela mulher no ato de adultério que eles queriam que a justiça fosse feita. Não, eles queriam encontrar um erro em Jesus para que assim ele fosse condenado. Talvez, como Jesus sempre dizia que ele era o Filho de Deus e que ele vinha de Deus, então, encontrando essa mulher que errou, que pecou, e que a lei que o próprio Deus deu a Moisés dizia que ela deveria então ser apedrejada até a morte, talvez eles, sabendo também que Jesus era um homem que tinha muita compaixão do povo, muita compaixão dos necessitados, muita compaixão daqueles que realmente precisavam de Deus, talvez eles pensaram: vamos então levar até Jesus, e talvez Jesus, por ter dó ou por ter compaixão dessa mulher, ele não vai querer apedrejá-la até a morte. E aí a gente vai poder acusar Jesus de que ele não quer cumprir a palavra de Deus. Porém, a verdade é que Deus, ele conhece a nossa história, a nossa vida, melhor mesmo do que nós mesmos. Ele sabe o que nós fazemos ou deixamos de fazer nos momentos em que nós estamos sozinhos. Jesus também sabe tudo aquilo que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos só nós sabemos. O único que pode conhecer os nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins, é o próprio Deus. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso coração. Por isso, naquele momento, parecia que Jesus realmente estava sendo colocado contra a parede, parecia que ele estava encurralado, não tinha saída. Será que Jesus ia conseguir sair dessa? Talvez Jesus não teria outra escolha, a não ser, é verdade, se essa mulher foi pega no ato de adultério, então a lei de Deus deve ser cumprida. Ela deve ser apedrejada até a morte. Mas, como eu disse, como Deus e Jesus, ele conhece todas as coisas, Jesus, então, ele se endireita e ele fala: olha, aquele que está sem pecado, então que seja o primeiro que atire pedra contra ela. E aí, depois, continuando a passagem, diz que todos se retiraram, começando dos mais velhos até os últimos, todos foram embora, ficando sozinhos, só Jesus e aquela mulher. Todos se retiraram. A gente precisa entender que nessa passagem, Jesus ele diz, aquele que está sem pecado, é tempo presente. Ele estava querendo dizer quem estava sem pecado naquele exato momento. Jesus não estava falando, quem nunca pecou, não estava falando de pecados passados, não estava falando de pecados que já foram perdoados. Ele estava falando que naquele momento, se alguém estava sem pecado naquele exato momento, então talvez esse tivesse o direito de atirar a pedra. Mas ninguém ali teve coragem de atirar uma pedra sequer, e talvez pela vergonha todos se retiraram e todos foram embora, ficando apenas Jesus e a mulher. Eu não sei qual é o estado, como é que você veio à casa de Deus nesta noite. Talvez você se identificou com essa mulher.
Não necessariamente porque você cometeu o mesmo erro que ela, mas talvez você veio para a casa de Deus hoje sabendo que é um pecador, que é uma pecadora, sabendo que necessita de Deus. Olha, Deus, eu sei que eu errei, que eu pequei contra Ti e que eu preciso do Teu perdão. Eu vim hoje porque eu quero me reconciliar contigo, Deus. Talvez você esteja pensando, não, hoje eu tô tranquilo, acordei bem, não pequei contra o Senhor, ultimamente não tenho dado muita mancada, então eu acho que eu tô de boa, tô tranquilo, né? Tá tudo bem. Mas a verdade é que quando a palavra de Deus fala sobre pecado, ela não fala somente em fazer aquilo que é ruim, ou aquilo que é errado. Ela fala também em deixar de fazer aquilo que é correto ou aquilo que é certo. Isso também é pecado. Então, talvez você tenha dado mancada com alguém e precisa pedir perdão para alguém e o Espírito Santo já te disse, já te falou e você ainda não fez. Será que você está nessa situação? Ou se não, ao contrário, alguém te magoou, alguém te feriu e você sabe que a palavra de Deus diz que a gente deve perdoar, né, aqueles que nos ofendem, aquele que nos faz mal, e você, da mesma forma, com o coração duro, ainda não conseguiu, isso já faz um tempo, e você não consegue liberar perdão. Será que... eu sei que nós estamos passando por uma situação difícil, né, por causa da pandemia também. De repente, Deus deu uma obrigação para você, um mandamento, no sentido de, olha... Eu sei que você tem pouco, mas pega esse pouco que você tem e vai e abençoa aquele irmão, abençoa aquela família. Essa família precisa mais do que você. E aí você pensa, poxa Deus, mas eu tenho tão pouco, o pouco que eu tenho eu vou ter que dar, né? Mas se foi o Senhor que te deu essa ordem, tenha certeza que Ele também vai prover na tua casa, vai prover na tua vida. Mas de repente você ficou com medo e preferiu, em vez de confiar, né, no milagre de Deus, talvez você preferiu confiar naquilo, no pouco que você tinha, e reteu para você e não cumpriu aquilo que Deus te ordenou. Enfim, creio que o Espírito Santo de Deus ele é melhor para ministrar no coração de cada um, talvez onde cada um tem falhado, onde cada um está em dívida com Deus, né? A questão é saber se realmente nós podemos chegar hoje e dizer, olha, eu não tenho pecado nenhum, então talvez essa palavra não seja para mim. Depois, continuando a história, Jesus ele olha para aquela mulher e ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então a mulher ela responde, ninguém, Senhor. Quando nós lemos, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos histórias de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Para alguns, Jesus respondeu coisas como, por exemplo, a tua fé te salvou. Para outros, Jesus respondeu, olha, os teus pecados estão perdoados. E eu creio que são 2 palavras poderosas e maravilhosas. Quem não gostaria de escutar isso de Jesus? Os teus pecados estão perdoados, ou a tua fé te salvou, porque fala de perdão de pecados e de salvação. Mas não foi isso que Jesus diz para essa mulher. A verdade é também que Deus sabe exatamente o que Ele deve falar para você. Deus nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. E sempre aquilo que você precisa, e às vezes é difícil. Mas Deus é tão misericordioso que Ele libera para essa mulher a palavra que ela precisava escutar, mas igualmente era uma palavra poderosa. Porque primeiro Ele fala, nem eu também te condeno. Essa é uma palavra poderosa, porque aquela mulher ela foi colocada no meio para ser humilhada e todos ali apontando o dedo para ela, acusando ela de alguma coisa. Ela estava sendo condenada naquele momento. E receber de Jesus a resposta de que eu também não te condeno, é uma resposta poderosa, é uma palavra que ela precisava escutar para que ela pudesse ter esperança de que a vida dela pudesse ser restaurada. E logo em seguida, Jesus já solta a segunda palavra poderosa para ela, que é, vai-te e não peques mais. Glória a Deus por isso. Quando nós ouvimos essa palavra, vai e não peques mais, dá a impressão que é só não pecar mais, é só não fazer mais nada de errado.
Mas Deus, Ele quer falar algo muito mais além do que isso. Porque quando Ele fala, vai e não peques mais, e a gente precisa lembrar que pecar contra Deus não é somente fazer aquilo que é errado, mas é também deixar de fazer aquilo que é certo. Então, a gente precisa entender que o que Jesus estava falando para aquela mulher naquele momento é que Ele queria transformar a vida dela de uma tal forma que ela não fosse mais a mesma. Ou seja, trabalhando mais no nosso contexto, talvez, para entender melhor, talvez você veio aqui na casa de Deus pela primeira vez, ou tenha vindo poucas vezes, ou até mesmo, às vezes vem, às vezes não vem. Então, quando Jesus fala para essa mulher, e é uma palavra para mim, e é uma palavra para você também, quando Jesus fala, vai, não peques mais, Ele está falando que Ele quer uma transformação de vida da sua parte. Ou seja, vem para a casa de Deus, não deixa de vir. Deus também está falando para que nós comecemos a fazer aquilo que a gente sabe que agrada o coração de Deus. Talvez orar mais, talvez ler mais da palavra dEle. Na verdade, Deus quer transformar a nossa vida para que a gente possa permanecer na presença dEle. Quando Jesus fala, vai-te, Ele não está dizendo adeus para aquela mulher. Na verdade, Ele está dizendo, vai, mas volta. Vai, mas volta para a minha presença. É isso que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher. Não peques mais, muda de vida, deixa de fazer exatamente aquilo que é errado, mas também começa a fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada o meu coração. Vai e não peques mais, muda a sua vida, começa a viver para mim. Ser condenado, tenho certeza que é algo terrível. Porém, ser condenado injustamente é ruim, porque a gente se sente injustiçado. Mas ser condenado quando a gente tem culpa de verdade também é ruim, porque o nosso coração dói, a gente sabe que errou, e às vezes até mesmo a gente perde um pouco a esperança. Será que tem esperança para mim? Jesus, neste momento, Ele diz para mim e para você, olha, talvez você tenha errado, tenha pecado, tenha dado mancada comigo, mas não. Eu não te condeno. Essa é a palavra de esperança para você nesta noite. Eu não te condeno. E a segunda, Ele quer transformar a sua vida. Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar aqueles que estão perdidos. Se você se encontra perdido nesta noite, hoje é o dia, essa é a hora de você se arrepender e de buscar a Deus e dizer, olha, Senhor Jesus, eu vivia hoje até assim, mas eu quero ser transformado por Ti, eu quero que o Senhor venha, entre na minha vida, faça morada no meu coração, eu aceito a Ti, Senhor Jesus, como Filho de Deus, como Senhor da minha vida. Salva, perdoa os meus pecados, e a partir de agora, eu quero viver uma nova vida contigo, uma vida transformada. Lembre-se, o que Jesus quer dizer é que Ele não condena você, independente do que você tenha feito de errado, mas, ao mesmo tempo, Ele espera de você uma mudança de vida. E Ele faz isso através dessa palavra poderosa que Ele liberou para essa mulher, mas que hoje Ele libera para mim e para você também. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.